vendas. Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa última aula de empreendedorismo e primeira aula de marketing e vendas, né? Vamos aí tirar as dúvidas que ficaram referentes a empreendedorismo. Inclusive, hoje a gente vai ter uma participação especial aqui no final da aula, que é o professor Maurício, ele é um dos mentores. Ele vai dar uma mentoria após a nossa aula aqui, né? A mentoria ela é um momento que não é gravado, assim como as nossas aulas aqui. Então, quem tiver dúvidas dos seus negócios, dúvidas em relação ao conteúdo também, pode continuar aí que ele vai nos guiar para a sala da mentoria. Não sei se ele vai querer continuar com a mesma sala aqui ou vai mandar o link para a gente ir para outra sala. Eu também vou para a mentoria, hoje eu vou estar participando junto. Então, é um momento bem legal aí para a gente tirar dúvidas com mais uma pessoa da área. Beleza? Bom, antes de eu começar, alguém tem algum apontamento para fazer? Alguma dúvida, alguma questão? Eu deixei na plataforma e mandei no grupo os vídeos que eram para vocês assistirem. Quem não conseguiu assistir, assista, por favor. Os vídeos estão postados na sequência que é para vocês assistirem, né? Desde começando lá o primeiro de características e habilidades empreendedoras, até o último que é sobre patrimônio. Então, os vídeos que eu postei essa semana são bem curtinhos. Eles têm em torno de 18 minutos, 10 minutos. E aí os temas são patrimônio, porte de empresas, regime tributário e tipo societário de empresas. São dúvidas que nós temos frequentemente aí. Óbvio que eu não trouxe toda a legislação que trata sobre estes assuntos, né? Não temos como a gente abranger tudo para todos os tipos de empresa aqui. Mas é uma base, é uma noção para que vocês saibam por onde começar. Na hora que vocês vão sentar conversar aí com um contador, com um especialista na área, vocês já não estão completamente perdidos, né? Vocês já sabem as possibilidades principais que existem no mercado, as mais comuns. Dúvidas? Que eu falei dúvidas, né? Mas eu fiquei falando aqui, eu não dei espaço para vocês falarem. Se não houverem questionamentos, eu vou seguir o baile e vou começar a tocar a nossa aula, o final da nossa aula de empreendedorismo, né? O final da nossa disciplina de empreendedorismo. Lembrando que a aula é gravada, então vocês têm o direito de vocês, de imagem, como vocês julgarem usá-lo, se abrir o vídeo, se abrir o áudio, é com vocês. Como eu vou compartilhar minha tela, eu não vou enxergar as mensagens, então, por favor, se alguém mandar alguma mensagem, me avisem, que daí eu paro a aula ali e vejo o que foi que aconteceu, se é alguma dúvida, se é algum apontamento. Todas as questões, todos os pontos que vocês tiverem para trazer, exemplos que vocês viram, são bem-vindos aqui, principalmente porque nós estamos aqui para trocar experiência. Então, por favor, fiquem à vontade. Meus slides estão compartilhados. Alguém confirma aí por áudio para mim, por gentileza? Se vocês estão enxergando os slides? Sim, prof, tá certinho. Tá bom, muito obrigada. Bom, olha lá, né? Regra de ouro contábil. Cuida do seu nome. É um dos primeiros passos na hora de a gente abrir um CNPJ. Observar como que está o nosso nome. O famoso nome sujo lá. Por quê? Se o nosso CPF não estiver regular junto à Receita Federal, a gente pode ter alguns problemas aí no momento de abrir um CNPJ. CPF é o cadastro de pessoa física. O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o cadastro de uma empresa. Então, se o nosso CPF não estiver tudo ok, digamos assim, nós vamos ter problemas na abertura de um CNPJ, além de outros problemas que vão acontecer aí ao longo do nosso negócio. Por exemplo, se a minha empresa, o meu nome, né, se eu não estiver regular com a Receita Federal, eu não consigo emitir lá na frente uma certidão negativa.
A certidão negativa, ela é emitida pela Receita Federal, pela Fazenda Estadual, etc. E é um documento ali, né, que vai indicar que não tem processos ou ações legais acontecendo contra você. A certidão negativa ela é pedida em casos, por exemplo, de licitações, né? Se você é um prestador de serviço aí, você vai prestar um serviço para a prefeitura, está concorrendo ali a licitação, mas pode ser solicitado, né, essa certidão negativa. Certidão, se você não conseguir essa negativa, você não consegue participar desse processo de prestar esse serviço. Então, essa existência de pendências no nosso CNPJ ali, no nosso CPF, pode impedir que a gente preste serviço e realize vendas para órgãos públicos. E a gente tem que considerar eles como cliente, sim. Dependendo aí do tipo de empresa que a gente tenha, a gente pode e deve considerar os órgãos públicos clientes nossos, para a gente prestar serviços, atendê-los. O nome sujo vai dificultar a negociação com capital de terceiros também. Então, a gente não pode achar que a gente simplesmente vai abrir uma empresa com o nosso capital próprio. É muito difícil hoje a gente abrir uma empresa só com o nosso capital. Então, a gente vai ter que buscar terceiros. Às vezes, a gente busca um financiamento, a gente busca um empréstimo no banco, diversos capitais aí que a gente consegue tirar esses financiamentos, digamos assim, para financiar a nossa atividade de começo. Até os nossos fornecedores diretos, que é o fornecedor ali da matéria-prima, ele pode fazer uma consulta de CNPJ e uma consulta de nome e perceber que você tem um nome sujo. Então, o crédito que ele poderia te dar melhor, né, uma melhor negociação, ela fica pior porque você já está sujo. Então, você tem uma tendência a ser inadimplente, né? Claro que se coloque no lugar desse fornecedor, você tomaria todo o cuidado de negociar com uma pessoa que está inadimplente, já que já está suja. Outro ponto, o do nome sujo, é a obtenção de visto para viagem. Dependendo do negócio que você atue, você precisa de viagens, né? Você vai precisar viajar. E aí, para obter visto, isso é uma barreira. Além de todos esses pontos, a gente tem que levar em consideração a consciência limpa. A gente trabalhar com consciência limpa, deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que contas a pagar tem dia. Beleza, você tem aquele fornecedor lá que tem que pagar amanhã. É muito mais fácil você pensar assim, ó, eu tenho que pagar 10 mil de contas amanhã, mas eu tenho 15 no caixa. Eu programei para isso, ainda sobrou. É muito mais fácil você pensar dessa forma, né? Já me planejei, do que você ficar lá, deitar para dormir e falar, meu Deus, amanhã vence uma conta nova, eu não paguei a outra conta, eu tô sem dinheiro, eu tenho que tirar outro empréstimo, eu não sei o que fazer, o meu fornecedor vai entregar material essa semana, eu tenho que pagar ele. É horrível. A gente não consegue pensar com tanta clareza. A gente começa a embolar e tomar decisões desesperadas que vão prejudicar a nossa tomada de decisão, óbvio, né? A nossa linha de raciocínio e prejudicar automaticamente o nosso negócio. E, tirando nessa parte do nome sujo ali, que é um ponto só que eu tinha que trazer para vocês, que é principalmente na abertura de um negócio, a gente entra na questão da regra de ouro contábil. A primeira coisa, eu me formei em ciências contábeis. A primeira coisa que nós aprendemos dentro da universidade é o princípio da entidade contábil. Ou seja, o patrimônio dos sócios ou cotistas da empresa não se confunde, para efeitos de contabilidade, com o patrimônio da empresa. Ou seja, o que é meu, o que é da empresa é da empresa. Não é porque eu sou o proprietário da empresa que aquilo é meu também. Que aquilo tá para mim, que eu vou usar da forma que eu quiser. Você precisa enxergar a tua empresa como uma segunda pessoa, é uma segunda entidade. Então, separa. Para fins de contabilidade, você não pode fazer essas misturas. Mais para frente, eu vou falar para vocês o porquê, né? Quem já assistiu às aulas ali de porte de empresa, tipo jurídico, já tem uma noção, porque viu lá que eu expliquei sobre o que é uma responsabilidade limitada e uma responsabilidade ilimitada. A limitada é quando você, né, vai responder só sobre aquilo que você aportou de dinheiro dentro da empresa. A ilimitada é quando você responde com os seus bens próprios problemas que tem dentro da empresa. Por exemplo, sou MEI, né? MEI é ilimitado. Então,
sei lá, minha empresa está devendo fornecedor e eu não tô com caixa para pagar, entrou na justiça e tudo. Caiu na justiça, eu tenho dinheiro meu particular na minha conta, pode ser utilizado para cobrar, né, para cobrir essa dívida. Então, essa daí é ilimitada. A limitada como diz o nome, limitada ao que você já aportou ali dentro da empresa. De forma resumida, é isso. Só que, claro, né, apesar de você ser uma limitada, lá na frente, se acontecer alguns problemas devido a todas essas coisas que eu vou citar aqui, você pode ser descaracterizado e responder igual, tá? Então, o que é meu, o que é da empresa, ponto final, não se misture, não se discute isso. Separação de contas bancárias é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Beleza, eu sou MEI, eu não tenho obrigação de ter uma conta PJ, uma conta corrente PJ. Eu posso usar minha conta pessoal. Como eu já comentei para vocês nas aulas, se você utilizar sua conta pessoal com a conta da empresa, você vai fazer uma baderna que para você gerenciar aquilo, controlar, gerenciar, né, vai dar uma dor de cabeça maior. Então, assim, você tendo uma conta de PJ, você inclusive tem taxas melhores, você consegue melhores tarifas. E tirando o caso do MEI, pegando os outros tipos societários, se eu não tiver uma conta PJ, que é obrigada, né, eu vou ser barrado, tipo, eu vou ser notificado, vai dar um BO ali em algum momento. Outro ponto, tenho a conta PJ, tenho a conta PF, minha pessoal, né? E aí eu começo a misturar os extratos, começo a jogar dinheiro de uma conta para outra e aí fez-se a bagunça. Para fins de contabilidade, não vale, tá? Você ficar fazendo esse tipo de mistura. Não pode. Não pode ficar pagando conta pessoal com dinheiro da empresa e vice-versa. Ah, mas é só uma conta de luz. Ah, mas é só esse mês. Vocês já viram? Eu uso muito exemplo da dieta, porque eu acho que ele é bem claro da gente imaginar. Vocês já viram a pessoa que decide que ela vai fazer dieta? E aí ela tá indo legal na dieta ali na primeira semana. Aí na segunda semana já começa a apertar. Aí na terceira semana, os amigos dela compram um salgadinho, compram chocolate, coisa nada, e vão assistir filme. Aí ela já fica tentada e pensa, não, 1, 2 não faz mal. Quando ela vai ver um mês depois, ela já caiu completamente fora da dieta, porque ela começou a fazer aos pouquinhos, e aí voltou ao costume antigo. Então, assim, para de pagar contas pessoais com o dinheiro da empresa ou vice-versa. Ah, mas está faltando para pagar aqui a bota que eu comprei da fulana. Cara, então você vai fazer um processo diferente. Você vai fazer uma retirada, uma antecipação de prolabore ou uma retirada de lucros. E isso você vai descontar de você na hora de você receber a sua parte da empresa. Ah, mas deu desconto lá na frente. Não, você vai descontar agora, porque senão, como é que o teu negócio vai crescer? É o que eu digo, né? A empresa é um bebê. Quem assistiu o podcast lá entende, o podcast, quem entende bem o que eu tô falando. A empresa é um bebê. É a mesma coisa que você ter um filho. E aí você precisa incentivar o crescimento dele. E não ficar tirando as coisas dele, tipo, ficar sugando. Se você ficar sugando todos os lucrinhos da tua empresa, como que ela vai se desenvolver, né? Então, aí que a gente entra já falando no ponto prolabore. Você podendo estabelecer um prolabore é muito bacana, desde o começo. Você tem que ver a capacidade que a tua empresa tem de produzir e de gerar, né? Você vai considerar o prolabore ali um custo. O que é o prolabore? Prolabore é o salário do patrão. É aquilo que ele vai receber fixo por mês da empresa. Então, se a minha empresa ali tira, estou dando uma ideia, tá? Não usem esses números aqui como consideração. Mas se a minha empresa tem 5 mil ali de faturamento é uma coisa, lucro é outra. Faturamento é todas as vendas, o que entra. Lucro é o que entra menos o custo. Aí eu tenho lucro. Se eu tenho um faturamento lá de 5 mil, e aí eu ponho na ponta do lápis lá que eu tenho de custos 2,5 mil, e então a minha empresa ainda sobra 2,5 mil, então eu consigo pegar uns
quero deixar um lucro de X%, sei lá, de 500 por mês, e aí os outros 2.000 eu considero meu prolabore, tá? Isso é uma conta bem maluca, bem rápida, para vocês entenderem. Aqueles 2.000 vai ser suficiente para minha saúde financeira pessoal? A minha empresa tem essa capacidade de pagar esses 2.000 para mim? Tem? Botei isso na ponta do lápis? Beleza. Então, esses 2.000 que eu vou sacar todos os meses do caixa da minha empresa, independente dela estar apertada ou folgada. Eu não vou tirar mais, se sobrar mais, e tomara que sobre, e eu não vou tirar menos. É isso. Porque senão você não tira os 2.000 aqui, mas daí na hora de pagar as contas pessoais, você vai lá no caixa da empresa e tira de forma descontrolada. Né? Por favor, planejamento. Não pague despesas pessoais, né? Como as contas de água, luz ali, separa. E quando acontecer do estabelecimento e a casa do proprietário estiverem no mesmo pátio, estiverem ali no mesmo lugar, o que eu preciso fazer? A conta de luz, tanto a empresa quanto né, proprietário, utiliza. Estabelece uma porcentagem para a empresa e uma porcentagem para mim, pessoal. E aquela porcentagem, ambos vão pagar todos os meses. Nenhum vai cobrir parte do outro. Isso considerem gás, a água e etc. Né? Não misturar recursos. Então, se você tiver, né, não tem que fazer. Você tem que pagar uma dívida pessoal com o recurso da empresa, saca o dinheiro ou faz uma transferência para outra conta, né? Tipo, você tá ali na PJ e você tem uma conta pessoal para pagar, sei lá, o seguro do carro. E você não tem dinheiro na conta física, você precisa pagar o seguro. Você não vai pagar o seguro do teu carro pela PJ, porque o dinheiro está ali dentro e é mais fácil. Você vai tirar o dinheiro da PJ fazendo um saque ou uma transferência para a conta física e pagar essa conta por lá. Para depois fazer essa identificação correta de adiantamento de prolabore ou de retirada de lucros. Ou também, né, empréstimo para sócios, que é outra modalidade aqui de lançamento contabilmente falando. Você pode considerar um empréstimo para sócio e tem que ser devolvido esse empréstimo. E se for ao contrário, né, da física emprestando para a jurídica, você vai considerar empréstimo do sócio. Então, você, pessoa jurídica, tem que pagar uma conta, não tem dinheiro, a pessoa física tem, você faz uma transferência e considera isso um empréstimo do sócio. E quando tiver dinheiro, eu faço a devolução como pagamento desse empréstimo. Lance os saques do caixas, os saques feitos no caixa que o proprietário faz. Essa é um ponto que eu fico louca. Já vi muito estabelecimento fazendo isso. Pega 10 pro pastel. Pega 20 pra marmita. Pega aí do caixa, fulano, para pagar o shampoo que eu comprei, ou a camisola que eu comprei, para pagar o chapéu que eu comprei. Meu Deus, quando chega no final da semana, tá? Nem vou pegar no final do mês. Quando chega no final da semana, você, proprietário, né? Não tem ideia de quanto que você gastou, porque você não estava visualizando o seu dinheiro, você simplesmente mandou alguém pagando. Dificilmente você vai lembrar que teve esses custos, que geralmente essas contas pequenas são pagas com dinheiro vivo, tirado do caixa na hora. Então, é uma trabalheira para identificar para onde que foi esse dinheiro. E aí, vamos supor que você tem lá uma pessoa, sei lá, teu irmão trabalhando como sócio contigo aí, e ele vai pagando isso do caixa, depois do caixa. Quando chega no final da semana, ele chega para ti e fala, ó, você gastou R$450 essa semana, que eu vou descontar do teu prolabore. Aí você olha, tipo, meu Deus, como assim R$450? Você tá louco? Pronto. Fez-se a confusão. Isso considerando um parente. Não vamos pôr na ideia de ser um funcionário, que é muito pior ainda. Então, é complicado esse tipo de situação. Então, antes de a próxima vez que você for querer pagar um pastel com dinheiro do caixa da empresa, pensa nessas coisas e diz assim, ó, pega minha carteira lá dentro e paga com a minha carteira. Tipo, beleza, separa, né?
Não, e se acontecer isso, lança na hora como uma antecipação de prolabore para ser descontado. E aí marca, anota, mas deixa bem escrito que você tirou aquele dinheiro de lá. Senão você vai se perder na hora de fazer a conferência. Conferência é o controle da tua empresa. Você tem que ter um controle lá dentro. E a conferência vai ser ali. Olha, o que toda semana você tem que dizer isso. O que entrou, o que saiu e ter uma noção de lucro que teve naquela semana. O ideal, né? O ideal não. O comum é a gente fazer ali a apuração no mês, no trimestre. Mas se você fizer um acompanhamento, nós que somos pequenos empreendedores, a gente consegue acompanhar semanalmente, mais próximo, fica mais tranquilo. Então é bom manter esse controle bem ativo. Não compre bens pessoais no nome da empresa. Por exemplo, se eu comprei o meu carro no nome da empresa, provavelmente eu vou pagar o seguro, a manutenção, vou pagar o combustível, tudo pela empresa. Aí não tem nada errado eu ter o carro da empresa. Errado é eu ter o carro da empresa e esse carro ser meu proprietário, né? Ser eu proprietário da empresa. Usar para fins pessoais. Aí o meu filho pega o carro bêbado no final de semana e sai correr, bater racha e atropela alguém na rua. Quem que vai responder por esse processo? O carro está no nome de quem? Até provar que cavalo não tem chifre, é um rolo danado. Então, se atente a esses detalhes, né? São coisas que a gente passa batido, é muito comum a gente... não dá nada a ver, isso é balela. Aí, na hora que dá o problema, a gente entra em desespero, né? Além de que, se o carro é para fins pessoais e está no nome da empresa, meu patrimônio está errado. Contabilmente falando, meu patrimônio já está errado a partir daí, porque aquele bem não é usado para a empresa, é usado para fins pessoais somente. A depreciação é todo ano, aquilo que é nosso, tipo uma casa, um carro, uma máquina, vamos supor, aí quem trabalha com produção, ela tem um valor X de ser depreciada. Gente, vocês sabiam que a gente deprecia até na pecuária? A gente deprecia vaca? A gente aprende a fazer na aula de contabilidade rural, bem legal. Então, assim, tudo que a gente tem de patrimônio é depreciado. E aí, se eu ficar fazendo a depreciação do meu carro mais acelerada por conta do uso maior, né? Se eu usa mais, deprecia mais. Então, o meu patrimônio vai ficando mais enxuto e mais errado cada vez, sendo que nem é por um fim da empresa. Imóvel na propriedade do dono. O que acontece? Além do fato, né, de poder acabar misturando ali a luz, a água, enfim, outra coisa que eu tenho que cuidar é fazer um contrato de aluguel ou um contrato de comodato. O aluguel, você paga o aluguel. Comodato é uma, digamos assim, você empresta para ser usado, né? Mas é um contrato oficial, mostrando que aquilo ali tá ok, tá? Então, não custa nada. Tipo, você vai no cartório, vai, no mínimo pagar uns trocados, mas você tem essa segurança. Faça esse contrato de aluguel ou de comodato, se esse estabelecimento estiver dentro da tua propriedade. Controle de fluxo de caixa tem que ser constante. Tudo que entra e tudo que sai, registre imediatamente. Não deu para registrar imediatamente? Faz diariamente. Eu já tive uma empresa e esse negócio de controle de controlar ali, registrando na hora, é muito importante. Se a gente não faz, a gente não sabe nem para quem a gente vendeu o que vendeu. Na correria do dia a dia, você não vai conseguir lembrar tudo. Então, faz o registro. Nossa, me deu susto. Você faz o registro na hora, para que você consiga depois visualizar o que realmente está tendo de custo na sua empresa e o que está tendo de lucro na sua empresa. Não é deixar para depois. Se não deu para fazer agora, faz diariamente. Estabelece ali, ó. Encerrei minhas vendas às 8 horas da noite.
Então, das 8 da noite até as 8h30, eu vou fazer a anotação, vou pegar o WhatsApp, ver tudo que eu meti por WhatsApp, por Instagram, por presencial, vou pôr tudo ali naquele caderno de fluxo de caixa. Tente pagar as contas em dia, isso é óbvio, né? Para evitar juros acabam sendo um peso bem grande dos negócios. A gente acha que não vai pagar juros, que não é bem assim. E é quando vê, tá pagando um monte de juros e se atolou e nem sabe como chegou lá. Não dê entrada em receitas dos sócios do caixa da empresa. Por exemplo, eu tenho um negócio de... Deixa eu pensar numa coisa diferente aqui, né? Eu tenho um negócio de lanche. Só que a minha empresa vende lanche. Só que, eventualmente, é Dia das Mães. E aí eu estou vendendo flores. Eu, pessoa física, eu, proprietário, resolvo ter uma renda extra ali e resolvo vender flores e utilizo meu estabelecimento para fazer isso. Não posso misturar esses dois caixas, né? Nem na hora de dar o troco, tá? Põe uma bolsinha separada ali, põe um estojo e vai fazendo a troca de dinheiro por ali, separado, sem misturar. Se precisar da entrada no teu caixa da empresa, faz a anotação como empréstimo do sócio, tá? Tudo isso porque, se a gente não levar em consideração todos esses pontos, pode acontecer a desconsideração da personalidade jurídica, e é o que acontece judicialmente, se eu misturar os meus extratos. Pode acontecer de eu estar devendo um fornecedor, né? Entrei, tive um problema na justiça, estou devendo um fornecedor. Não achem que vocês nunca vão passar por isso. Pode acontecer da gente passar, a gente não quer, mas infelizmente acontece. E aí, mas a minha empresa é uma sociedade limitada. Eu tenho uma IRES. Sociedade limitada, ela diz que eu tenho que simplesmente arcar com aqueles 100 salários mínimos que a IRES cobra, que eu aporte nela, né, deposite para abrir esse CNPJ. Eu tenho que responder só com aquilo. Porém, quando eu caio lá na justiça, eles pedem os meus extratos bancários da minha empresa para saber se eu tenho ou não condições de pagar. E aí, lá o perito, né, percebe que tem contas ali que são da pessoa física. Houve essa mistura de extratos. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa lei limitada vai cair por terra. E aí pode chegar a cobrar de você que com os seus bens pessoais, mesmo sendo uma limitada, você tenha que usar eles para quitar aquela dívida, tá? Então, muito cuidado, muita atenção nessa questão de extratos. Além de que, né, tudo isso, se você fizer errado, vai perder a capacidade de apurar lucro e prejuízo real, efetivo da tua empresa, vai comprometer teus cálculos de custo de produção, você vai perder a noção de quanto que você tem de custo, e se você não sabe quanto que você tem de custo, você não consegue se planejar e aí controlar e desenvolver o crescimento da tua empresa. Descontrole financeiro é causado também por conta disso, a gente começa a pagar mais juros por conta de ficar perdido em relação, por exemplo, ao nosso fluxo de caixa. E decisões imprecisas, porque a gente vai estar tomando decisões sobre coisas que não são reais. Se a gente não sabe nosso lucro, nosso prejuízo, nosso custo, como que eu vou tomar uma decisão com certeza? Eu não vou conseguir. Eu estou tomando uma decisão meio na louca, né? O que eu posso fazer? Isso aqui é da aula de controle que vocês tiveram lá com a professora Dora, né? Das aulas de controle. Mas eu não vou, microempreendedor, pôr um baita de um sistema dentro da minha empresa, ficar pagando o sistema. O que eu posso fazer de começo? Né? Para ficar com meus custos aí mais baixos. Eu posso baixar um aplicativo, tem diversos na Play Store. Eu posso usar uma planilha de Excel. Eu posso comprar um caderno e fazer esse controle no caderno. E aí, conforme a minha empresa for crescendo, se desenvolvendo, eu vou adquirindo o software conforme o porte dela, conforme o tamanho dessa empresa. Beleza? Gente, quanto à regra de ouro contábil, era essa parte que eu tinha para trazer para vocês. Até aqui, alguma dúvida? Vou mudar a pergunta.
Alguém já cometeu estes erros alguma vez? Conta para nós aí, sem medo. Diga, bate no peito e assuma seu erro. Duvido. Mas tudo bem, né? Duvido, mas tudo bem. Então, vou dar continuidade. Vocês estão vendo meu gato dormindo ali atrás. Vou dar continuidade. Agora passando para a parte de marketing e vendas. Vou fazer uma introdução aqui de marketing. Agora já são 8h15. Que a gente vai até umas 9, e aí eu quero no final da aula deixar o professor Maurício se apresentar. Mas vou trazer uma introdução de marketing, de vendas para vocês, principalmente marketing, e aí eu vou indicar para vocês 2 aulas que já estão na plataforma que eu quero que vocês assistam. Na verdade, ali na plataforma já estão todas as aulas que eu disponibilizei para esse curso, tá? Já estão todas postadas. O marketing e vendas já foi postado todas. E tá na sequência. Para assistir antes de quinta-feira, eu indico 2 aulas. A aula de segmentação e posicionamento, tá? Ela é a primeira ali depois de patrimônio. E a aula de 4 P's do marketing. 4 P's do marketing, que é produto, preço, praça, promoção. Que é para vocês, é conceito mesmo, né? Não adianta a gente só ficar viajando na maionese com marketing, porque o marketing é muita criatividade, então a gente vai viajar na maionese. Aqui vale tudo, digamos assim, só não vale você mentir para o seu cliente, mas também tem conceito. O marketing é um estudo, né? Ele é uma ciência também, então não é só fazer loucuragem. Vou compartilhar novamente. Já vou mostrar para vocês onde é que está aqui. Tá, gravações. Aqui estão as aulas que eu quero que vocês assistam. Todas postadas. Empreendedorismo. Deixa eu ver se está compartilhado. Vocês têm as aulas de características e habilidades, persona, startup, planejamento estratégico, missão, visão e valores. Lembrando que a atividade que eu indiquei nessa aula não é obrigatória de entregar. Quem tiver dúvidas e quiser debater sobre o assunto, pode me mandar a atividade, é uma ferramenta de auxílio. Olha que os tempinhos das aulas, eles são bem curtos. Então, assim, é bem rápido de vocês assistir. Sei lá, tô no horário de almoço, posso assistir uma aula aqui, bem tranquilamente. Análise SWOT. Daí as aulas que eu postei essa semana, né? Tipo societário, regime tributário, porte de empresas e patrimônio. Aí a gente vai ter as aulas aqui de marketing e vendas. Eu quero que vocês assistam essa aqui de 13 minutos e 37, que é plano de marketing e segmentação e posicionamento. E essa daqui, marketing e vendas, 4 P's do marketing, tá? Claro, se vocês assistirem isso daqui e quiserem dar sequência, nada impede de vocês darem sequência. Só vocês vão estar, né, adiantando o processo, vai ficar mais leve aí, porque a professora Dora com certeza também está passando as aulas dela gravadas. E aí depois o professor Neri e a professora Priscila também vão passar as deles. Então, e essa última aula aqui, ó, endomarketing, você deve estar olhando, né, meu Deus, o professor tá louco, uma aula de 1h42. Mas é uma aula que eu e a professora Dora damos juntas, tá? A gente gravou juntas, porque endomarketing, ele é o marketing para os colaboradores. O marketing que você faz dentro da empresa. Então, a gente explica aqui, dá exemplos de como utilizar o endomarketing, por que o endomarketing é importante, né? Como é que a gente faz essa retenção de clientes. Mas essa vocês podem deixar para assistir mais para o finalzinho do nosso módulo, e para o final do módulo da Profidora, porque hoje que ela começou aí gestão de pessoas com vocês. Então, vai juntar as 2 matérias, tanto marketing
quanto gestão de RH, tá? É estranho a gente pensar, mas é exatamente isso. É o momento que as duas disciplinas se unem. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui e voltar para nossa. A gente vai conversando aí, né? Pelo jeito eu vou conversando, porque vocês são bem quietinhos. Eu vim impressionada com o empreendedor que não gosta de falar. Não é que não gosta de falar, mas que é mais quieto. Aí me deram uma desculpa em outras turmas que a aula era que eu falava e já me respondia. Eu fiquei assim, sei. É que não querem falar mesmo. Então, aqui, ó, temas da aula de marketing. Se não der tempo da gente falar sobre todos hoje, a gente deixa para continuar falando na quinta-feira, tá? Então, aqui, os objetivos da gestão comercial. Gestão comercial é marketing e vendas, tá? Marketing, vendas e compras. A gente vai falar sobre o profissional do marketing, as funções e aplicação do marketing e as tarefas e processos de vendas. Então, o que é gestão comercial, né? A gestão comercial, ela seguia com 3 bases, digamos assim. Ela tem 3 formas de agir que, apesar de não se conectarem diretamente, elas agem juntas e têm o mesmo objetivo, né? A gente tem aí que a gestão comercial ela é guiada por estratégias de compras, planejamento de ações de marketing e administração das vendas. Essas 3 têm o mesmo objetivo, a conquista e a retenção de clientes. É isso que nós queremos fazer dentro de gestão comercial. Conquistar clientes, né? Chamá-los, fazer com que aqueles consumidores se tornem clientes nossos e mantê-los, segurar eles, né? Não posso ficar o tempo inteiro aí tendo um CAC muito alto e não tá conseguindo prender essa galera, e aí eu gasto muito com esse CAC, custo de aquisição do cliente, gasto muito com esse CAC e aí não estou retendo. Então, trabalho de retenção, né, de conquista, o trabalho é mais forte no ponto do marketing e de retenção ele é mais forte no ponto da venda. Então, manutenção de relacionamento, que é o que a gente busca, né? O nosso objetivo principal é fazer essa manutenção de relacionamento. Por quê? Quem é o consumidor? O consumidor é aquele cara que vai comprar a utilidade direta do produto. Não interessa se está vendendo pela internet, se está vendendo pela Shopee, pela Amazon, pela Magazine Luiza. Não interessa a loja que eu estou utilizando para fazer minha compra. Nem como está sendo vendido, nem a embalagem que vem, nem quem me atendeu. Esse é o consumidor. Tá? Ele quer a utilidade direta do produto. O cliente é a pessoa que compra o relacionamento, o atendimento e a marca. Que é esse cara aqui que a gente quer no nosso negócio. Ele é exclusivo, ele é o nosso freguês. Então, o que a gente faz? A gente tenta transformar, né, faz o possível com o processo de marketing e vendas para transformar o consumidor em cliente. E aí, o cliente, ele não quer simplesmente comprar. Vamos pegar o exemplo de um barbeiro, né? Rapazes, homens. Me digam se vocês não têm o barbeiro favorito de vocês. E ele, provavelmente, ele é meio amigo de vocês, né? Ou é muito amigo, ou é amigo. Por quê? Por que você vai lá? Às vezes o corte dele nem é tão bom quanto o do outro cara. Mas você gosta de conversar com esse barbeiro. Você gosta da forma que ele te atende. Você gosta de contar que você foi lá, né? Que você foi em X barbearia, a barbearia fez o nome dela, né? Então você diz, sei lá, fui na barbearia do Zé. Aí todo mundo tira uma foto lá, como é que é? Corte na régua na barbearia do Zé. Então, é toda a forma que é atendida, desde o momento que você chega lá na barbearia, tem a geladeira de cerveja, tem uma mesa de sinuca, que chique essa barbearia, né? Tem uma mesa de sinuca, ou tem o bar instalado do lado, aí ó, o negócios complementares, barbearia e bar, ideias, né? Mas é isso, o cliente, ele quer ser atendido por você, ele não quer simplesmente ir lá
adquiriu o corte de cabelo, adquiriu a... Nossa, como é que fala fazer a barba? Enfim, ele não quer só a barba feita. Ele quer feito por você. É você que ele tá buscando. Eu, Júlia, eu faço meu cabelo em Irati. Eu moro em Guarapuava e eu faço meu cabelo em Irati. Por quê? Cabelo, pé e mão, né? Só lá. Por quê? Eu confio no trabalho delas. Puxa saco, né? Porque eu trabalhei lá e aí eu sei como é que elas trabalham. E eu realmente peguei confiança, criei um relacionamento forte com elas e hoje eu valorizo o trabalho delas e reconheço como o melhor que eu já vi até hoje. Então, assim, eu vou para lá, para mim é um momento muito bom. É uma manhã ou uma tarde que eu vou passar com pessoas que eu amo, me divertindo, dando muita risada. Entendeu? E ser cliente. Eu poderia ir em qualquer salão em Guarapuava, ligar e dizer, ó, preciso de um corte de cabelo. Eu iria lá, ia sentar, a pessoa ia lavar meu cabelo, ia cortar, ia escovar, eu ia pagar e ia embora. Para mim, isso não tem tanto valor quanto tá num ambiente em que eu me sinto exclusiva lá dentro. Um lugar onde para mim é exclusivo. Deu para pegar nessa ideia de cliente consumidor. E aí é com esse cliente que eu tenho que buscar uma boa manutenção de relacionamento. Manter contato com ele, mandar mensagem para ele, perguntar se ele gostou, se ele está se entendendo com aquilo que você fez para ele, aquele serviço ou aquele produto que você vendeu. Você buscar contato com ele direto. Isso é uma coisa que a gente vai começar muito aqui em marketing e vendas, né? Principalmente em vendas, é esse contato com o cliente. É muito importante. Se tudo der certo, quero trazer para vocês aqui uma pessoa que é craque nesse assunto para participar de uma aula nossa. Além disso tudo, a gente, como já conversou em empreendedorismo lá na nossa primeira aula, sobre as mudanças de mercado e mudanças no cenário, a gente volta a tocar nesse assunto de novo. A mesma imagem de fundo. Gente, o mundo está globalizado. Então, assim, aquilo que eu vendo, meu colega vende com o mesmo preço e o chinês vende, o americano, o norte-americano lá dos Estados Unidos vende, o Uruguai, o Paraguai vende, eu vendo, São Paulo vende, todo mundo tem a mesma coisa com preço quase igual. Como que eu vou me diferenciar nesse tipo de situação? Atendimento. Atendimento. É o teu relacionamento com o cliente que vai te diferenciar. Porque fazer tá quase todo mundo fazendo igual. Agora, o que muda é esse relacionamento. Cliente, né? O cliente hoje, ele tem uma alta preocupação com qualidade, porque a gente está sendo passado a perna o tempo inteiro. Nós, como pessoas físicas, ou nós, como pessoas jurídicas, fazendo compra de fornecedores. Então, a gente fica pistola, né? Vamos dizer, para não falar outras palavras, pistola, que aquilo que a gente comprou não tem a qualidade que nos prometeram. Outro ponto. Os nossos clientes e nós estamos atualizados quanto às informações dos produtos. Então, não adianta eu ou alguém chegar a vender para mim uma coisa que eu já tenho conhecimento que aquilo não presta, entre aspas, né? Tem uma baixa qualidade. Então, por que alguém vai tentar vender gato por lebre para mim? É muito difícil hoje você conseguir vender gato por lebre, só se você for muito bom de lábia. Porque a pessoa pega o celular, quero comprar um iPhone 14. Daí eu jogo lá no Google, iPhone 14, problemas. Ou sei lá, quero negociar com uma empresa. Põe o nome da empresa lá. AB23W, reclame aqui. Reclame aqui ó, você encontra muitas informações importantes antes de fazer uma compra ali. Então, cuidado, né? O nosso cliente sabe, ele tem informação. Muitas vezes o nosso cliente chega para a gente com mais informação sobre aquele produto, às vezes, do que a gente tem. Chegando contando coisas que nem a gente sonhava sobre aquilo. Tipo assim, o que eu faço agora, né? Por isso que eu, vendedor, preciso estar muito bem preparado e atualizado do que está acontecendo. E, né, conhecimento técnico aí, que é o que eu comentei com vocês agora, que é essa questão de eu tenho informação de tudo que eu quero saber. E aí, não tem como eu querer debater com um cliente que ele já provou para mim mesmo que sabe mais que eu, né? Então, o que eu vou fazer nessa hora? É complicado. Consumidores aceitam problemas, mas não aceitam surpresas.
Quando eu compro um Burger King, eu sei que não é saudável. Eu sei que ele tem gorduras trans, que ele tem gordura no geral, carboidrato. Tem um monte de coisa ali que não faz bem para minha saúde. São problemas que ele carrega. E eu sei que se eu comer muito Burger King, eu posso desenvolver X problemas de saúde. Tá? Não tô queimando o Burger King aqui, é gostoso, tá? Mas tô dando um exemplo. A gente compra, a gente sabe desse problema, mas a gente compra. Só que eu não vou gostar de comprar um Burger King e ele vier com queijo velho, vier com queijo seco, ou vier um lanche frio, né? Morno, não tá quentinho. Então, pensem nisso. Formas de comunicar o teu cliente a respeito dos problemas que contém ali, sem apavorá-lo. Pensa lá na carteira de cigarro, né? Ela tem, de um lado dela, indicando que causa problemas, doenças de pulmão, como câncer e etc, né? Tem várias imagens aí, conforme o maço. A gente sabe daquilo. A gente está comprando aquilo ali daquele jeito. Só que a pessoa que... Eu não fumo. Mas a pessoa que fuma, se comprar uma carteira de cigarro e ela tiver, sei lá, molhada, úmida por dentro, eu acho que isso seria um problema, não sei dizer também, eu nunca fumei, mas vamos supor que estar úmido é ruim. E aí, isso é uma surpresa negativa. Então, consumidores vão aceitar o problema de estar adquirindo um câncer a longo prazo, digamos assim, mas eles não querem adquirir um produto que não está vindo com o que eles querem ali, né? Que é poder fumar em paz. Resumidamente, para vocês. A gente consegue imaginar diversos exemplos, na verdade, nesse tipo de ponto. Tô tentando fazer essa aula bem enxuta aqui para vocês, para não ficar vos prendendo aqui muito tempo, né? Porque senão, se vocês deixar falar tudo que marketing e vendas tem para falar, meu Deus. Profissionais do marketing são pessoas que precisam se manter extremamente atualizadas, ter um alto conhecimento técnico, principalmente os vendedores, quem é ali na área de vendas precisa saber o que está vendendo, tá? Não é... Entrei como vendedor numa empresa hoje e, sei lá, entrei vender carro. E eu não entendo nada de carro. Aí o cara chega para mim, né? Meu cliente ali chega para mim e pergunta se o carro tem sensor de ré. Não, beleza, sensor de ré eu até consigo adivinhar o que é. Mas o carro tem? Aí eu vou dizer, deixa eu conferir aqui. Daí a pessoa já começa a ficar assim. Daí você faz outra pergunta, né? O cliente faz lá outra pergunta. Ele estaciona sozinho? Ah, só um minuto, deixa eu conferir aqui. Quanto que esse carro faz de economia? Só um minuto, deixa eu conferir. Você já provou que você não sabe o que você está vendendo. Aí a pessoa vai querer comprar com você ou vai querer comprar com outro, né? Que tem um conhecimento maior. Às vezes o teu produto é até melhor, só que você não tem conhecimento suficiente para vender ele. Então, busque conhecer a fundo os teus produtos e os teus serviços. Conhecimento sempre atualizado para você conseguir direcionar para aquele cliente conforme a necessidade dele, aquilo que ele precisa. Por exemplo, né? A gente já começa a falar daí em outro ponto, que não é vender areia no deserto. Vender areia do deserto hoje já não funciona mais. Se você vender areia para alguém que está no deserto, claro que é uma suposição, né? É um exemplo. Você não vai vender de novo para aquela pessoa, porque você vai engambelar ela uma vez, como eu já ouvi bastante expressão, vai engrupir ela uma vez só, e ela nunca mais vai voltar a comprar com você. E ainda vai falar mal de você. E a gente sabe que o único marketing que não cai por terra, que ele vale desde os primórdios do ser humano e vai valer para sempre e é o mais forte de todos, é o boca a boca.
tá? É a pessoa ir lá ser bem atendida e contar que foi bem atendida. Então, não é vender água, não é vender areia no deserto, mas sim entregar para a pessoa o que ela precisa. Então, se você tá com uma pessoa ali no deserto, faz muito mais sentido você oferecer água para ela, porque ela já tá te mostrando que tá com um problema. Ó, o lugar já te mostra que tem um problema. Calor. Calor dá o quê? Sede. Sede, eu posso fazer o quê para saciar? Água. Se tem gente com sede, eu vendo água, eu tenho um negócio. Agora, se tem gente no deserto, com areia pra caramba, eu vou lá e vendo uma caçamba cheia de areia. Convenço a pessoa a comprar, porque eu sou bom de lábia. Eu só vou vender uma vez para ela. Agora, se eu vender o que ela precisa, né? Pense aí num carro ou numa casa. Aqui, ó, eu tenho um exemplo para vocês. Meu, logo que eu me mudei para Guarapuava, eu precisava comprar uma cama. Primeiro tinha o colchão, e aí eu tava jogando ele no chão, dormindo ali, tipo, e erguer ele. Só começou a ficar frio. E aí teve um final de semana que ficou muito frio. Da sexta pro sábado. Eu acordei de manhã e falei pra minha irmã, não. Hoje eu vou atrás de um box. Não dá. Sem condições. E saí. Sábado. Saí, né? Pela cidade atrás de uma box para o meu colchão. E aí chegava no lugar, ó, tem tal, tal, tal. Tem, eu posso te entregar na segunda. Putz, não é na segunda que eu preciso para hoje, né? Aí chegava em outro lugar, não tem, mas olha, tem assim, assim. Cara, não é isso que eu quero. E aí o vendedor tentando enrolar. E você com pressa por achar aquilo, sabe? Toda uma situação. Imagine aí a situação. Aí eu entrei numa loja e eu, tipo, quando eu tô determinada a comprar uma coisa, eu sou tipo de consumidor que entra, já olha para o vendedor e diz, eu quero isso. E aí eu entrei na loja, aquele senhor me olhou, veio reto na minha direção e disse, boa tarde. Eu preciso de uma cama que seja assim, assim, assado, desse tamanho, e que entregue hoje, que tenha pronta entrega. Tenho para você. Olha daqui, eu só tenho nessa cor. Só tenho, acho que era creme. Creme. Só tenho cor creme. Mas eu consigo entregar hoje. Eu disse, tem certeza que você consegue entregar hoje? Tenho certeza. Então, beleza, essa eu vou levar. Eu comprei uma cama em, acho que, menos de 10 minutos. Tipo, simplesmente isso. É o tempo de entrar, de conversar com o vendedor e de pagar. Se eu precisar de outro móvel na cidade, aqui em Guarapuava, né? Se eu for comprar, sei lá, porque agora eu tenho tudo na casa já, mas vamos supor que eu fosse comprar aí uma escrivaninha. Eu iria lá e pediria para ser atendida por ele. Por quê? Ele entendeu o que eu precisava, identificou o meu problema, não ficou me enrolando, porque ele viu que eu estava com tempo curto, ele fez toda uma leitura do meu perfil naquela hora e resolveu o meu problema. O principal de tudo, ele resolveu o meu problema. Então, pensem nisso quando vocês forem atender os clientes de vocês, seja em qualquer área que vocês trabalhem, sabe? Construção, alimentação, pecuária, sei lá, quem é agrônomo, que tem bastante aqui na nossa região, quem é. Nossa, né? Tantas áreas aí que a gente pode pensar, que trabalha com vendas de roupa, com moda, enfim, com estética. Pense no problema do teu cliente, o que ele está precisando solucionar e foca nisso. Dá um foco grande nisso, que ele vai entender que você está entendendo a necessidade dele. E aí ele vai começar a priorizar você. Então, busque resultado, né? Não é engambelar, busque resultado. Manter as atividades de marketing e vendas alinhadas às novidades de mercado e às novidades de clientes, porque os nossos clientes mudam constantemente numa alta velocidade, muda o interesse, muda o desejo de consumo. Então, mantenha-se atualizado para ganhar vantagem competitiva, né? A gente sabe que o mundo está extremamente competitivo. Vocês viram a imagem aqui anterior, a gente tem diversas marcas aí rolando na nossa tela do celular, do notebook, na rua, em panfleto, em todos os lugares. Então, o que eu vou fazer para me diferenciar? Me manter atualizado quanto ao mercado, quanto que precisa, quanto que o mercado está precisando agora. Então, vou resolver o problema instantâneo, né? Vou resolver o problema de agora.
E pensar que não é só resolver o problema de agora, é manter um relacionamento para resolver problemas futuros desse cliente. A gente também vai falar mais ainda sobre isso ao longo das nossas aulas de marketing e vendas. Tá, mas afinal, o que é marketing, né? Ele surgiu aí perto da metade do século XX e ele veio com esse aumento de demanda competitiva. Então, conforme aumentou a competitividade entre as empresas, entre as pessoas, surgiu o marketing de forma mais forte. E ele está evoluindo junto com o mercado. Quanto mais o mercado precisa, mais o marketing cresce e evolui. Mas o fundamento primordial dele é o mesmo desde sempre. O marketing deve, aí aqui é conceito já, né? O marketing deve apoiar a comercialização através da comunicação voltada ao atendimento das necessidades e satisfação dos desejos dos consumidores. O que eu interpreto aqui dentro da satisfação dos desejos dos consumidores? Como que eu posso fazer essa construção de marketing aqui? Lembra da aula de persona? A nossa persona serve para isso, para aqui, para agora, para a gente entender o que o nosso cliente tem de problema, o que ele vive, qual é a dor que ele tem e qual desejo ele quer satisfazer. Para que no momento que eu estiver informando, né, o meu produto, que eu estiver fazendo o meu marketing, eu já traga esses benefícios para ele. Então, pegar o problema e pegar o benefício ao mesmo tempo. Consumidores compram, principalmente por necessidade, ou motivados pelo desejo por determinados produtos ou serviços. Então, ou ele tem necessidade de comprar, ou ele viu tanta propaganda daquilo que ele se sentiu motivado a comprar. E essa é a premissa que orienta o marketing e as tarefas voltadas nessa área. Compras por necessidade ou motivados por desejo. Marketing, como eu falei para vocês, não é simplesmente balela e papo. Marketing é um processo social, ele é um estudo, e aí o marketing estuda diversas ciências. Ele tem matemática, tem neuro, tem filosofia, tem sociologia, psicologia, jurídico. Gente, tem tanta coisa para entender. O marketing, ele abrange tudo, de uma forma que ele põe tudo na ponta do lápis para entender como é que funciona o ser humano. E aí o neuromarketing entra muito aqui. A professora Dora, se eu não me engano, a professora Dora tem ou está fazendo uma pós de neuromarketing. E depois vocês perguntam para ela, para perguntar com ela. Mas eu acho muito legal, porque assim, é você realmente entender como que você entra na cabeça do consumidor ali para fazer ele adquirir. Como que você desvia alguns dos soldadinhos que a gente fala ali, né? Consciência, a razão, para você realizar a conquista, né? Como que você quebra esses bloqueios. Tem o lado positivo, que você vende, desde que você faça isso com sabedoria. Aí a gente já está falando também de persuasão, né? A persuasão é uma coisa muito boa, desde que ela não seja usada para manipulação. Isso vale tanto em vendas quanto vale na nossa vida, né? A gente consegue pensar aí na nossa vida que manipular é algo péssimo, né? A diferença de manipulação para persuasão aqui. A manipulação, quando eu pratico, eu estou vendo um benefício próprio. Quando eu estou persuadindo alguém, é um benefício para mim e para o outro. Eu estou beneficiando os dois. Então, a persuasão é boa desde que ela é usada com sabedoria, sem maldade, né? E aí, tem aquele podcast que eu indiquei para vocês, que está lá na plataforma, e eu mando ali depois no grupo, que é o Poder da Persuasão. Acho que até já mandei no grupo. O Poder da Persuasão, que também é dos sócios. É muito bacana. Eles desmistificam, né, esse medo que a gente tem de persuadir as pessoas. Então, o marketing é um processo social que acontece por criação, oferta e livre negociação de valor. Então, o marketing é a gente criar valor em cima de um produto ou serviço para as pessoas. Você fazer a pessoa enxergar valor sobre aquilo. Lembra que eu falei para vocês que
Não fui já falar. O empreendedor. O empreendedor é um resolvedor de problemas. E quando a gente está resolvendo problemas, a gente tem que trazer vantagens e benefícios também, né? Não é? Eu tenho que deixar isso claro. Eu mostro o problema para o meu consumidor, mostro que ele está com sede e mostro para ele uma pessoa hidratada e sorridente. Exemplo básico. Então, os benefícios são as vantagens exclusivas proporcionadas pelos produtos ou serviços com capacidade de gerar valor, ou seja, de serem reconhecidos como importantes para o consumidor por serem diferenciados dos demais. Então, o benefício é onde eu vou mostrar minha diferenciação. O marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício, segundo dois teóricos aqui, né, do marketing e do empreendedorismo. Então, benefícios são vantagens exclusivas. Não esqueçam isso. E aí, gero valor e faço com que as pessoas reconheçam a importância e o meu diferencial. Funções e objetivos do marketing. O marketing tem a função de comunicação e a função de interação. Na comunicação, ele informa benefícios e gera valor. Então, assim, eu comunico os benefícios do meu produto, do meu serviço e gero valor em cima disso. Crio valor, faço a pessoa enxergar vontade de ter aquele produto. Por que que ela precisa ter esse produto? Por que que eu preciso ter um sofá mais confortável? Por que que eu preciso de uma televisão maior para assistir os jogos da Copa? Que já passou, né? Por que que eu preciso de uma cuba maior para minha pia? Um chuveiro mais quente. Ah, aqui em Guarapuava é bem fácil de você vender um chuveiro mais forte, mais quente, né? É só você mostrar o inverno que a gente tem aqui. E daí você já tá meio caminho andado de vender um chuveiro quente. Mostra alguém com um vaporzinho saindo assim daquele chuveiro, aquele vaporzinho não, né? Aquele vaporzão que aqueles chuveiros bons fazem. Então, interação. Na interação, eu vou atender os desejos e as necessidades do meu cliente e semear o ambiente para as vendas. Ou seja, o marketing prepara o campo para o mercado, prepara o campo para as vendas. Ou seja, né? Arrumou ali, deixou bonitinho, aí vem os caras de vendas e fecha, né? Não é também só fechar, a gente vai ver que não é bem assim. Mas na parte do marketing, ele prepara todo esse ambiente e as vendas complementam, tá? E onde que a gente aplica o marketing? A gente vai aplicar marketing em mudanças, a gente vai aplicar marketing em bens, em serviços, em eventos, lugares, pessoas, esporte e empresas, tá? Resumindo, tem, claro, outras áreas. Por exemplo, se eu trabalho com produtos como celulares e alimentos para vender, vou aplicar marketing ali em cima. Se eu sou uma lavanderia, uma empresa de contabilidade, um motoboy, eu vou fazer um marketing meu. Se eu trabalho com eventos, né? Mas vocês viram todo o marketing que teve em cima da Copa do Mundo. E esse marketing é tão grande que gera um volume ali de gente comprando camiseta, comprando bandeira, comprando bola, comprando ingresso. Meu Deus, né? O que não lucraram os hotéis e bares que tinham, né? Com um simples telão na parede para você assistir. Eventos, aí tem lugares, é só a gente ver o marketing que existe sobre o Rio de Janeiro, por exemplo. Quando as pessoas querem vir para o Brasil, elas pensam no Rio de Janeiro, porque a gente tem um marketing muito grande sobre o Rio. E aí a gente conseguiu fazer um marketing tão bonito que ele mostra a realidade do Rio mesmo. Então, quando a gente mostra lá para o turista, a gente não está mostrando só lá o Corcovado, Cristo, né? A gente mostra também as nossas favelas. E aí vem o turista, lá vem o gringo, e ele quer ir conhecer a favela, porque ele acha o máximo. Então, a gente conseguiu fazer marketing até em cima disso. O brasileiro é incrível. O brasileiro tem um dom de criatividade incrível, né?
A gente é bom mesmo, a gente é bom. Pessoas, marketing sobre o Silvio Santos, por exemplo, marketing sobre as pessoas que estão no BBB, né? Que agora é o assunto do momento, é o BBB. Esporte, então, pensa aí no Furacão, no Coxa, no Gralha Azul, no Curitiba, no Flamengo, no Corinthians não, Corinthians sai fora. No Internacional, que é o meu time, no Grêmio, né? Então, existe todo um marketing em cima deles também, todo um trabalho de marketing. E aí, claro que eles têm equipes, né, para isso. E as empresas, a gente tem, além do marketing de produtos, a gente tem o marketing de empresas, que faz a promoção das empresas. Por exemplo, a Magazine, Casas Bahia e Ponto Frio. Eu trago para vocês depois, né, nas próximas aulas, uns vídeos da Havaianas de como que o brasileiro faz o marketing. Eu acho a Havaianas uma marca incrível no quesito marketing deles. Tanto o marketing brasileiro aberto sem vergonha, quanto o marketing brasileiro família. Nós temos tudo isso na nossa cultura. E o público brasileiro né, esse público feliz brasileiro é o foco da Havaianas. E eles fazem isso direitinho. Eu vou trazendo, aguardem os próximos capítulos. O processo de comercialização acontece em 3 momentos distintos, né? É onde acontece a aplicação do marketing. Na pré-venda, na venda e na pós-venda. Na pré-venda, eu estou conquistando clientes, atraindo potenciais clientes. É a boca de funil que a gente chama. Na venda, eu estou fazendo a negociação direta. Eu estou servindo esses clientes, né? Meu objetivo aqui é servi-los, fazer com que eles se sintam exclusivos. E no pós-venda é a construção de relacionamento, que é a retenção de clientes. Vocês vão ver que essas aplicações do marketing, depois as tarefas que tem de vendas, com a orientação, ela acontece no mesmo momento que a de aplicação do marketing. Então, no momento que o marketing está ali na pré-venda, atuando para conquistar clientes, as vendas estão também trabalhando em cima da prospecção, conquistando clientes. Então, não tem como você pegar e jogar marketing para cá e vendas para lá e dizer que são assuntos completamente diferentes. Não, porque eles caminham juntos. Então, 3 fases que nós temos: pré, a venda e a pós. E aí, eu não vou começar a falar de atividades de vendas hoje, vou deixar para a gente falar na próxima aula. E vou abrir agora para as dúvidas de vocês, né? E abrir o espaço para o professor Maurício, se ele já estiver conosco aí. Que ele vai ter uma mentoria com a gente aí, agora, depois da nossa aula. Olá, Júlia, tudo bem? Estou aqui. Tudo bem, professor? Olá, boa noite a todos. Cheguei agora há pouquinho. Entrei na aula tá bom. Não, aqui a minha apresentação da minha aula de hoje encerrou. Agora fica as dúvidas do pessoal aí, quais eles tiverem, daí a gente pode passar para a parte da mentoria. Dúvidas, pessoal? Geralmente eles são assim, eles não fazem perguntas. É complicado. Mas é normal, a pessoa vai acompanhando, vai assimilando, mas na hora de aplicar o conteúdo é que surgem as dúvidas, né? Exatamente. Geralmente é isso, né, pessoal? Alguns me fizeram aquela atividade de ferramentas de missão, visão e valores. Eu ainda não consegui responder todos vocês, porque eu tenho que sentar e olhar com calma aquela ferramenta ali, quem fez, né? Aquela ali eu não pedi para me mandar, assim, não tinha que me mandar, igual o de perfil empreendedor. Mas quem ficou com dúvida e quer uma ajuda, pode estar me mandando. Eu só não consegui responder ainda todo mundo que mandou, mas eu vou responder sim. Podem ficar tranquilos. Gente, eu acredito que vocês não tenham dúvidas. Então, e aí, vou passar a palavra para o professor Maurício, para ele se apresentar aí, para quem não conhece ele ainda. Beleza? Também obrigado, Júlia. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Acredito que estão acompanhando a aula, né? Geralmente a aula online a gente fica na dúvida. A Graciele já respondeu ali, então vocês devem estar acompanhando. Eu sou o professor Maurício,
eu também acompanharei, assim como o professor Flávio e os outros professores que vêm na sequência também, as mentorias. O que são as mentorias, né, para vocês entenderem, eu acho que a conversa até no final da aula é um pouco nesse sentido, daí depois, quem quiser aproveitar a oportunidade de fazer a mentoria, continua com a gente nesse link ou no outro link, sem problemas nenhum. As mentorias é uma oportunidade que vocês têm de estar conversando. Não que a gente tenha a expertise do ramo de negócios de vocês ou da ideia que vocês estão pensando, mas a vivência já adquirida, assim como a professora Júlia tem, nós desenvolvemos ao longo do tempo, a gente pode tentar contribuir ou pelo menos gerar uma oportunidade de vocês estarem conversando sobre algum aspecto que vocês queiram. A mentoria, ela não é uma consultoria, mas ela se aproxima em algumas situações. Não seria uma consultoria, uma assessoria, mas em algumas situações ela pode ser encarada um pouco com esse viés, um pouco com essa perspectiva. Então, é uma oportunidade, em um primeiro momento, que pode ser uma oportunidade para vocês discutirem questões profissionais de vocês. Pode ser, minha carreira, para que lado que eu sigo? Eu quero abrir um empreendimento novo, eu quero investir, eu queria uma oportunidade de negócios. Qual atividade será que pode ser lucrativa ou não? O que eu posso pensar de diferente? É lógico que a gente não tem as respostas, mas a gente tem as condições de conversar. Essa é a ideia fundamental. A Júlia já participou de algumas mentorias, né, Júlia? Acompanhou, de conversar para que a gente possa gerar mais reflexão e dar mais informações para que vocês tomem a decisão adequada. Também, estou trabalhando na empresa, a empresa está com problema neste sentido, será que eu posso sugerir alguma solução? Então, trazendo o problema, a gente pode discutir e tentar, em conjunto, propor algumas alternativas. Sou proprietário, estou com uma dificuldade em alguma questão pontual da minha empresa. O que pode ser feito? E aí, nesse sentido, a gente vai conversar e vai discutir o que pode ser feito. Eu vou dar alguns exemplos rapidinhos das mentorias que nós já desenvolvemos ao longo do programa Paraná Empreender Mais. Uma professora que era dona de uma escola dedicada a atender alunos autistas. E aí ela dizia que, eu tenho dificuldade no atendimento, a escola não está sendo muito lucrativa. E aí nós começamos a mapear algumas situações do atendimento que ela fazia, o valor que ela cobrava, o serviço que ela prestava. Ela tinha um grande número de contratados externos para prestar diversas atividades, e aí acabava que a receita que era das mensalidades quase que não era suficiente para cobrir essas despesas dos terceirizados. Então, para ela, sobrava muito pouco. E aí, nesse sentido, ela tinha que debater o que valeria a pena, como que ela poderia trabalhar esse aspecto dentro desse processo de atendimento. Se precificaria diferente, negociaria com os fornecedores, com os prestadores de serviço um preço menor, ou ajustaria, o que ela ajustaria dentro desse processo. Outro era um menino que gostaria ele queria encontrar um ramo de atividade para ele ingressar, né? Ele queria investir um pequeno valor, poderia ser para vendas, para atuar em consórcios, para diversos ramos. Acho que nessa a Júlia participou de uma das conversas, né? De produtos de beleza de salão, entre outras coisas. Então, qual era a dúvida dele? Qual que poderia ser uma oportunidade lucrativa? Nós fizemos algumas conversas e ele tomou a decisão dele, evidentemente, mas as conversas eram no sentido de dar subsídio, para dizer, o risco está aqui, o risco está lá, a oportunidade é essa, aí depende muito do seu desempenho. Nesse caso, era um desempenho que dependia mesmo da venda, da capacidade de venda dele. Não havia outra alternativa. Então, os riscos estavam atrelados também ao próprio desempenho que ele teria como vendedor. Então, são alguns aspectos, vejam, que não necessariamente ele montou um negócio, mas ele estava numa carreira profissional e fazendo a discussão em relação a isso. Então, são algumas questões. Aí de Guarapuava também o pessoal de uma oficina que trabalha com o serviço. Se eu falar muito aqui do serviço, eu acabo contando a oficina, mas que tem exigências legais para o serviço, e aí eles estavam com algumas dificuldades, e aí nós chegamos à conclusão de que eles precisariam de algumas atuações de marketing muito pontuais,
e que chegassem ao público específico, e a partir disso até teve um feedback relativamente positivo, né? Já teve gente aqui que veio porque eu fiz uma publicação com essas características, e ele me falou que viu a publicação e por isso que veio aqui fazer o serviço. Veja, que dá resultado. Aqui mesmo, eu não sou morador de Guarapuava, né? Eu sou morador de Prudentópolis e atuo como professor em Guarapuava e Irati também. Então, estou circulando nas cidades aqui da nossa região. Mas aqui em Prudentópolis também teve uma situação de que a empresa ia bem, mas talvez não tanto suficiente quanto era a expectativa do dono. E aí a gente mapeou as questões e tinha que aumentar o número da carteira de clientes, não havia alternativas. Ele estava certinho na precificação, ele tinha um ramo estruturado, era aquilo, não havia grandes mudanças a serem feitas num primeiro momento em termos de estrutura. Ele precisava angariar mais clientes para preencher um pouco mais o tempo ocioso da loja. Então, são questões que a gente vai discutindo e ao longo de 2 encontros a gente consegue mapear. E aí eu queria falar para vocês, né, só para terminar de esclarecer o que é essa mentoria, que toda quarta e toda sexta algum professor posta um link que vocês podem acessar, né, daí vocês escolhem acessar ou não. Também, se caso, não quero apresentar o problema para toda a turma, pode chamar no privado a gente agenda um horário. A mentoria também, né, nos permite, a gente está para isso dentro do programa, para fazer esse atendimento. Então, nós podemos agendar um horário que fique compatível, né, com as atividades que a gente tem na universidade e em relação às atividades que vocês têm profissionais. Então, escolhemos ali um horário, ajustamos um tempo para fazer uma conversa, sem problemas nenhum. E, no mais, a gente pode fazer os atendimentos gerais durante ali as conversas. Às vezes, alguns entram até para consultar, ver o que está rolando, o que está sendo conversado, quem sabe extrair alguma ideia, né, que possa surgir aí uma oportunidade de negócio. Mas eu fico à disposição de vocês para esse atendimento. Eu pedi, né, o espaço para a Júlia, conversei à tarde com ela, né, ela até sugeriu, vem ali na aula, então, e façam uma exposição, para explicar para vocês o processo de mentoria. E aí, o que é interessante? Hoje eu estou trabalhando, na sexta será o professor Flávio, na sequência, vai ser a professora Cláudia e o professor, que é o Maurício, como que é? César Maurício Kulak. Ele é Maurício também. O César Kulak. Veja que vocês têm 4 professores diferentes ao longo do curso para conversar. De repente, né, eu quero conversar, eu já fiz a mentoria com o professor Maurício, não sei se... Mas, de repente, entra lá no do professor César, da professora Cláudia, e conversa uma vez para ver, quem sabe surge ideias diferentes. Isso também é uma divulgação que a gente faz, uma conversa que a gente faz no sentido de que, às vezes, as oportunidades podem também surgir a partir de conversas com pessoas diferentes, que podem dar uma visão diferente para aquilo que está sendo tratado. No mais, era isso, só apresentando, né, o que é a mentoria, me apresentando, e eu vou disponibilizar o link, tanto aqui quanto lá no grupo de WhatsApp, para que vocês possam acessar. Daí a gente libera, né, tanto a Júlia quanto o pessoal aí que faz o suporte, para que eles fiquem tranquilos aí nos seus trabalhos, e eu acompanho e monitoro o link sem problemas nenhum. Deixa eu colocar o link aqui. Eu já estou nesse link lá, logado. Eu já vou conversar com vocês lá, os que quiserem acessar. Se alguém quiser conversar aqui um pouquinho, a gente pode conversar aqui sem problemas nenhum. Fiquem à vontade. Então, só para a gente encerrar a gravação aqui, porque eu não pedi para o Felipe encerrar ainda. Isso, Felipe, por favor. Senão o pessoal fica com um pouco acanhado para falar, né? Mas, gente, obrigada pela aula de hoje. Eu vou continuar aqui junto com o professor Maurício. Só que daí a gente não vai gravar mais para vocês poderem tirar as dúvidas mais à vontade. Beleza? Muito obrigada e assistam os vídeos que eu indiquei para vocês. Aquele de 4Ps e o de segmentação e posicionamento. Antes de quinta-feira, preferencialmente. Daí na quinta-feira eu já lanço, né, para vocês assistirem novos vídeos aí. E tem o podcast que eu indiquei, que é um pouquinho mais longo, que é aquele de vendas, né, poder da persuasão, que vai contribuir muito para vocês no dia a dia. É um podcast maravilhoso. Beleza? Muito obrigada, Matheus. Matheus não, hoje é o Felipe que está aqui com a gente. Pode encerrar a gravação, Felipe.